Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos chegando com mais um Indústria Sustentável, o programa dedicado a falar sobre ESG. Hoje nós vamos conhecer um pouco da atuação da Quer Brasil. A empresa atua no Brasil e no Ceará, no segmento de energia renovável e limpa. Aqui com a gente está Gustavo Silva, diretor de operações da companhia. Aqui também a coordenadora de ESG da Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC, a nossa comentarista Aucileia Farias. Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Cris. Olha, é um prazer estar aqui hoje com vocês e com a Aucileia. Tudo bem, e hoje a gente está muito feliz para falar um pouco de nossa história e um pouco sobre a ESG também. A gente também está muito feliz com a presença da Quer aqui na casa. Tudo bem, Aucileia? Tudo jóia, Cris. Como não está feliz, né, com uma empresa aí que trabalha na essência com a questão da sustentabilidade e vem falar um pouco para a gente como é que esse tema tem sido visto pelo mercado, né? Eu até gostaria de começar, Gustavo, que você me contasse um pouquinho da Quer. O que é a Quer, como ela surgiu? Uma empresa de origem francesa, não é isso? Isso, a Quer é uma empresa de origem francesa. Nós temos a nossa atuação, a produção independente de energias limpas. Não é? A Quer atualmente está presente em 21 países, desenvolvendo projetos de energia e tem uma visão de futuro pautada na transição energética e no uso de hidrogênio verde. Ela surgiu nessa onda de um novo mundo, né, Gustavo? De um mundo que já enxerga um novo modelo de produção dentro dos parâmetros da sustentabilidade, não é isso? Vocês surgiram por causa disso? Foi uma demanda do mercado? Não. A Quer é uma empresa que já tem mais de 35 anos, né? É um grupo que começou a partir de um sonho, né? em ter um mundo mais inclusivo, pautado num termo que a gente chama de revolução ambiental. Então, a Quer, ao longo desses 30 anos, ela vem atuando unicamente nas fontes energias renováveis e bastante engajada com essa temática da transição energética. E que nesses últimos anos vem ganhando uma força muito grande. Como é que é esse negócio de revolução ambiental que a gente tem escutado muito, Aucileia? Nos últimos tempos a gente fala e ouve muito sobre revolução ambiental, né? Em que parâmetro está se dando isso? Olha, a gente já percebeu que os recursos naturais são esgotáveis. E essa renovação, ou seja, utilizar o mesmo recurso de formas diferentes, no mesmo contexto, mas de um modo que traga a inovação pautado, porque o mercado precisa de inovação, mas pautado na sustentabilidade desses recursos, ou seja, de mantê-los mais acessíveis e disponíveis durante um tempo mais longo, é primordial para qualquer negócio. E quando a gente fala em energia, eu acredito que seja um dos insumos mais caros, principalmente no setor industrial. Então, a gente tem que trabalhar com essa renovação, olhando para o meio ambiente, mas muito olhando também para esse custo de produção que está cada dia mais apertado, né? Exatamente. Como é que a Quer chegou no Brasil, especialmente no Ceará? Assim? Como é que foi essa chegada, a opção pelo país e pelo Estado? O que vocês vislumbraram quando quiseram vir para cá? A Quer, ela está no Brasil desde o final de 2017, finalzinho mesmo do ano, né? A Quer, ela se estabeleceu no dia 27 de dezembro de 2017 e nós escolhemos manter as nossas operações próximo aos mercados que a gente identificou como potencial. E principalmente porque nós temos uma visão bem mais ampla do nosso papel na sociedade, né? Assim, que transpassa a ideia de ser um produtor independente de energia para ser um vetor para a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Então, como é que a gente consegue cumprir essas duas agendas, principalmente o compromisso com as comunidades onde a gente tem as nossas atuações estando longe, né? Então, por uma opção da Quer, viemos aqui para o Ceará, tá? A Quer, quando veio para o Brasil, ela adquiriu uma empresa chamada Braselco Serviços,
que era uma empresa que já tinha mais de 25 anos de operação no Brasil, também atuando em energias renováveis, e a sede era aqui, né? Eu, particularmente, venho dessa organização e houve a opção por a gente se manter aqui no Ceará. Um outro ponto também importante é que, como nesse momento a QE estava definindo sua visão e estratégia para o futuro, baseada na transição energética e baseada no hidrogênio verde, o Nordeste ele vai ter um papel fundamental para o mundo, tá? Não só para o Brasil, para o mundo nessa agenda. Tá? Então, nós optamos por estar próximo aonde a gente atua e próximo aonde a gente precisa colocar energia. E você sentiu muita diferença de atuação? Você não, porque você é um executivo brasileiro, mas a QE, a instituição, a organização, ela sentiu muita diferença cultural em relação ao meio ambiente quando chegou ao Brasil? Olha, a QE tem um ponto muito próprio, né? Nós temos 3 grandes valores fundamentais, que é o care, o share e o fair, o cuidar, o compartilhar e o negócio justo. Tá? E uma das premissas que baliza esse valor, né, principalmente o negócio justo, é você estabelecer em todas as geografias onde a gente atua, estabelecer parcerias sustentáveis, onde há o respeito e a dignidade e o compromisso. E isso daí é uma coisa que é exercido muito forte na QE. O que é comum, por exemplo, quando uma empresa compra outra? Trazer toda a cultura dela para dentro da empresa. Na QE Brasil, nós não temos franceses. A QE Brasil ela é constituída por brasileiros e manteve a estrutura organizacional, né, que nós tínhamos na empresa antiga. Tá? Então, a administração da empresa é feita pelas mesmas pessoas que administravam a QE. Tá? Então, isso daí já mostra como a QE olha as coisas. Tá? Respeito. Se tem parceiros que conhecem o negócio, esses parceiros é quem vão conduzir os negócios aqui no Brasil. É uma relação de respeito à cultura local. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. A gente vai voltar com esse tema, porque é muito interessante essa coisa da QE não tem franceses, é muito interessante, mas logo depois do intervalo. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos e eu queria continuar nesse tema que me pareceu bastante importante, bastante relevante, Alcileia. Essa proposta da QE de, ao chegar em um local onde ela vai atuar, ela optar pelo pessoal local. A QE Brasil não tem franceses trabalhando, achei isso muito importante da gente destacar. O que você acha dessa relação? Olha, diz muito sobre a empresa. Eu particularmente acompanho a QE, né? Como todos já sabem, coloquei alguns programas que a gente participou, eu venho da responsabilidade social. E o que é a responsabilidade social corporativa? Passa muito, né, pela cultura da empresa. O processo ESG, a agenda de sustentabilidade em qualquer organização, passa por esse aculturamento e ouvir as partes e entender a particularidade de cada um. O preceito de que a cultura faz parte de um povo e é este povo que movimenta todo e qualquer negócio é basilar para que esse negócio tenha sucesso. A gente cearense, a gente se entende, nós brasileiros, nós nos entendemos. E tem os seus traquejos, as suas dinâmicas, a sua cultura propriamente dita. Fazer ESG, estabelecer a agenda de sustentabilidade em qualquer empresa, também passa pelo aculturamento das empresas e por entender essas particularidades de cada ponto e local que ela atua. É uma globalização diferenciada, vamos dizer assim, né, Gustavo? Não impõe um padrão internacional, um padrão na essência da palavra, mas se adapta ou vai se relacionando com a cultura local, não é isso? Sim.
É isso mesmo, né? Não que o fato de não termos franceses seja uma regra que foi estabelecida, tá? Mas naquele momento inicial, aonde uma empresa estrangeira se insere em um mercado altamente competitivo, né? Porque o mercado brasileiro energético é um mercado competitivo, um mercado com grandes players, e grandes players com muito tempo de atuação, tá? Então nós julgamos, isso daí é uma prática da AQER, né? Assim, se estabelece uma relação de confiança e se busca parceiros para potencializar os negócios da AQER em um país, é dada a confiança para esses parceiros. Mas isso não quer dizer que cada subsidiária vai criar regras diferentes. Todas as subsidiárias, nós temos um grupo onde cada subsidiária estabelece um oficial de sustentabilidade, no caso da AQER Brasil, quem representa sou eu, onde é construída toda uma normativa interna da organização que as subsidiárias precisam cumprir. Nós temos um acompanhamento da França, mas não uma imposição de modelos. Nós tropicalizamos aquilo que foi estabelecido para o grupo. Tá? E isso daí eu acho que foi uma decisão muito acertada nessa nossa visão de promover o desenvolvimento sustentável. Concordo totalmente com você. Esse caminho ajudou vocês a conseguirem o selo FIEC? Sim, ESG. Conta essa história pra gente, como é que foi essa conquista? Olha, sim, sem dúvida, tá? Nós alcançamos em um tempo muito curto, né, grandes coisas. Não que nós iniciamos a nossa criação, né, da organização QER, já estabelecendo como premissa que nós teríamos que ter o selo, que nós teríamos que ter lá reconhecimentos. Não. Para a gente, o selo veio de uma forma até natural, porque as nossas ações elas já estavam estabelecidas, mas o fato de a gente ter ido atrás de um selo, ele trouxe um benefício muito grande, né? Porque a gente tinha muitas ações sendo conduzidas e essas ações elas eram conduzidas em vários setores diferentes e pessoas diferentes, mas sem a gente realmente estar organizado da forma necessária para a gente obter o selo. Então, quando nós decidimos ir atrás do selo, nós criamos um comitê, né, de trabalho, que para mim foi uma das experiências mais interessantes dentro da queda, e a gente vê tantas pessoas de tantos setores diferentes, de tantas vivências e visão de mundo diferente, olhando para o mesmo caminho. Nós obtivemos o selo em um tempo relativamente curto, né? Chegamos ao rating AAA, né? Porque realmente as coisas, o que a gente fez foi a gente colocar no papel e demonstrar coisas que já estavam dentro do nosso íntimo, né? Dos nossos valores, daquilo que a gente faz todo dia. E isso daí pode ser percebido pela entidade que atribuiu o selo, né? Entidade certificadora. Foi tranquilo o processo da QER, Auxileia? Porque vocês são rigorosos, né, nessa aplicação do selo. Como é que foi esse processo? À medida que a gente vai pensando em critérios, né, que avaliam as práticas de sustentabilidade de uma empresa, a gente não pode ter critérios tão básicos, nem tão exigentes, até porque a gente precisa atender esse desenvolvimento. E o que é que se desenvolve? Tudo que esteja em níveis de atuação diferentes. O processo da QER, em particular, foi muito rápido. Foi realmente, não foi surpresa para todos que conhecem a QER, por conta do que o Gustavo já apresentou. São práticas que já estavam sendo efetivadas. E, Cris, acontece quase em todas as empresas que têm esse tema
no DNA, na sua cultura, no seu processo operacional. O processo de certificação, ele é apenas estruturado. O que são critérios ambientais, o que são critérios sociais, o que são critérios de governança. Mas essas práticas precisam estar sendo implementadas, afinal de contas, é a validação do que já é feito. E é incrível como a gente encontra a indústria que diz assim, eu já fazia tudo isso e nem sabia que se chamava ESG. Então, a certificação é um processo que dura até 12 meses, depende muito do quanto essa empresa está organizada para apresentar de forma muito hábil o que ela já realiza. Porque o organismo certificador que realmente emite a certificação, que é a Bureau Veritas, ela é realmente mais rígida, até porque tem uma razão de ser e uma identidade que dá essa autonomia para um auditor. Isso é realmente feito? Isso é relevante? E o quão relevante isso é? Então, a Care está de parabéns múltiplos, né? Ela atende todos os critérios ESG e, além disso, ela conseguiu o melhor rate da nossa certificação, que é o AAA. Então, ela está excelente nos 3 pilares da agenda ESG. Quais foram os projetos que ajudaram a Care a atingir esse patamar, Gustavo? Olha, nós temos projetos em todas as ambiências da ESG, né? Nós somos uma empresa que nosso core é energia limpa, então a gente já vem desenvolvendo os nossos projetos visando uma ecoeficiência do ponto de vista ambiental. Tá? Nós temos muitos projetos socioambientais, tá? E isso daí é muito importante porque nós temos uma política de responsabilidade socioambiental que nos impulsiona nesse sentido, o compromisso com o desenvolvimento humano nas comunidades que a gente atua e na governança, até porque a Care trabalha muito alavancada, né? Recursos de investidores, recursos de banco, investidores estrangeiros, emissão de debêntures, ou seja, a sustentabilidade é quem vai garantir a perpetuação do nosso negócio. Ok, a gente vai fazer nosso último intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é ser esse agente que transforma o meio ambiente. A gente volta já já, fica aí. Voltamos e agora eu quero saber do Gustavo, qual é o potencial do Ceará que facilita ou dificulta a atuação da Care? Olha só, o Ceará, sendo um estado do Nordeste, né, o Nordeste como um todo, mas o Ceará em particular, aqui a gente consegue fazer grandes projetos, tá? Nós temos recursos renováveis em abundância e de alta qualidade. Tá? E isso daí é uma questão fundamental para essa futura transição energética baseada em hidrogênio. Sim. Tá? Principalmente porque quando nós pensamos em hidrogênio, o hidrogênio ele dá uma nova perspectiva à energia renovável. Por quê? Porque você consegue, a partir do hidrogênio, armazenar e transportar energia. Isso daí é um ponto muito importante, porque nós ultrapassamos os limites do nosso país. Então, muita quantidade de energia que a gente pode exportar para outras nações e utilizar internamente. Então, fazer projetos grandes, projetos de alta capacidade, ela é muito aderente a esse próximo passo, né? E nós enxergamos o Ceará com um papel de destaque muito grande do governo, né? Porque essa ideia de aproveitar esse momento geopolítico, né, de transformação energética, a gente enxerga em todas o escalão do governo, do governador, em todas as secretarias e os secretários.
E isso é uma coisa que a gente enxerga muito forte aqui, a gente não enxerga, infelizmente, em outros estados. Tá? O Ceará colocou a energia com a prioridade, com a importância que precisa ser dada, porque é realmente um mercado, uma fonte que pode transformar o Nordeste. Tá? Transformar e tornar o Nordeste uma região, né, que produz tecnologia de ponta, com empregos de alta tecnologia e verdes, tá? E que produz uma commodity de altíssimo valor para essas gerações atuais e futuras. O Ceará, eu vou ficar só no Ceará porque, né, puxar a sardinha aqui para a nossa brasa, mas o Nordeste de uma maneira geral. O Ceará, ele sempre tem uma posição de destaque, de avant-garde, assim, na questão das energias. Tempos atrás era energia eólica, energia solar. Tempos atrás, quando surgiu, sim, né? Porque ainda as prevalecem. Hoje a gente fala de hidrogênio verde. Você consegue identificar por que o Ceará tem essa relevância no cenário das energias limpas, Auxileia? Olha, Cris, para além de termos, como o Gustavo bem pontuou, recursos naturais em abundância, nós temos também esse contexto político e empresarial muito bem alinhado. A parte de sustentabilidade tem sido muito bem pontuado dentro do setor público e do setor privado. Por dentro da federação, perpassa ali, quando a gente fala de negócios, principalmente no primeiro setor, perpassa os assuntos que pautam o PIB do Ceará. E a gente percebe o quanto essa nova temática dentro da energia renovável, que é o hidrogênio verde, vai realmente revolucionar o econômico do social. E, claro, quando a gente fala em sustentabilidade, essa economia precisa ser sustentável, traz a reboque a questão ambiental e social. Então, vai ser, sim, uma transição econômica e social para o nosso estado. Já a gente vai estar presenciando isso de fato. A economia do Ceará, ela se move muito numa direção da modernidade. É uma tradição, tanto que você vê a tecnologia, a sustentabilidade, a inovação, são pontos que não faltam em qualquer plano de negócio aqui no Ceará, seja de empresas que chegam, seja de empresas que já estão aqui. Diante desse cenário, Gustavo, você já avalia que localmente, a gente sabe que no mundo, em alguns lugares do mundo, essa revolução chegou, se consolidou, em algumas partes da Europa, enfim. Mas na América do Sul, eu acho que o Brasil pode ser celebrado como esse lugar onde as coisas estão acontecendo. Essa revolução já acontece aqui? Olha, ela acontece em parte, tá? Quando a gente olha o setor elétrico, por exemplo, essa revolução aconteceu, né? Nós temos uma matriz elétrica que praticamente 70% vem de fontes renováveis. Isso daí é uma condição única no mundo. Haja vista que no mundo 83% da energia vem de combustíveis fósseis. Tá? Então o Brasil ele já fez essa revolução. O que nós estamos agora falando é como o Brasil pode ajudar o resto do mundo a também fazer essa revolução. Entretanto, quando a gente olha do ponto de vista ambiental e social, ainda tem muita coisa a ser feita no Brasil. Tá? Nós temos que mudar essa ideia de que o social e o ambiental é obrigação do governo. Ela é, na verdade, uma obrigação de toda a sociedade civil. E as empresas podem fazer isso muito bem. Tá? E a sociedade tem que cobrar a criação de regras e caminhos e benefícios para quem faz isso, para que isso ocorra no menor prazo possível. Olha, fazer esse programa é um prazer, sabe, Auxileia e Gustavo? Porque a cada episódio, cada vez que a gente senta aqui para conversar com um de vocês que praticam ESG, mais a gente fica esperançoso de que a gente vai realmente mudar a chave.
né? Então eu agradeço imensamente a sua presença, com todas as suas ideias. Já convido para voltar na nossa segunda temporada. Sim. E para a gente explorar mais um pouco todo esse conhecimento. Alcileia, muito obrigada também. E a gente fica por aqui hoje. Na próxima semana a gente traz mais um Indústria Sustentável para você. Até lá!